chamo-me Daniel Sousa, sou psicólogo clínico, atualmente docente no ISPA. Fui aluno do ISPA e, portanto, esta assim uma brevíssima apresentação pessoal e institucional é isso, é sentir-me como psicólogo, como professor do ISPA e também estar envolvido em algumas componentes organizacionais da instituição. Eu tive conhecimento do ISPA provavelmente nos anos 80 e depois vim-me a integrar mais na própria instituição anos 90, mas penso que ainda antes de eu próprio ter definido que queria estudar Psicologia, já havia uma percepção geral de que Psicologia é no ISPA. Se tu me perguntares, mas de onde é que veio, como é que vinha essa, como é que cresceu, como é que surgiu essa percepção, eu não consigo dar uma razão plausível, racional, se quisermos, mas era a percepção que eu tinha na altura, provavelmente pessoas com quem eu tinha falado sobre psicologia ou porque nós ouvíamos falar da psicologia, ou seja, muito cedo associei o mundo da psicologia ao ISPA. Não é? Bom, mais tarde ficou claro para mim, em termos de estudo, que queria estudar psicologia e, em particular, queria estudar psicologia clínica. E foi nesse âmbito. Não sei também se foi uma decisão muito racional ou não, agora pensando à distância, porque é sempre bom vermos aqui várias possibilidades, não é? Quando tomamos uma decisão, mas na verdade a minha decisão parecia que estava, digamos assim, automaticamente decidida. Eu queria estudar Psicologia, ok, então eu tenho que ir ao ISPA e tenho que me candidatar. E foi assim, digamos, a primeira vez que, de alguma forma, sem identificar o ponto certo, mas que havia esta ideia de que Psicologia e ISPA, e depois mais tarde acabei, de facto, percebi que queria estudar Psicologia e cá vim bater à porta do ISPA. Eu vou tentar ser breve porque essa pergunta é uma pergunta que me leva a fazer aqui um reconhecimento pessoal e profissional à própria instituição. Porque se eu hoje, ainda estamos em percurso, não é? Felizmente, mas fazendo um balanço hoje, eu tenho que fazer um balanço, bem, desde logo, utilizando um lugar comum, é dizer que é um percurso muito positivo. E é um percurso que tem impactos a níveis pessoais e a níveis profissionais. Naquilo que tem que ver com a parte profissional, eu cresci profissionalmente na área da psicologia no ISPA. Cresci noutros contextos, cheguei a fazer estudos, portanto, como eu disse, eu estudei psicologia no ISPA, fui estudante do ISPA e depois acabei por ficar cá, portanto, eu nunca saí do ISPA, desde que comecei-me a envolver com a psicologia. Cheguei a fazer estudos fora, mas nunca me desvinculei, nunca saí do ISPA. Portanto, eu desde que comecei um percurso na psicologia que estive sempre na casa. E, portanto, eu não posso dissociar o meu próprio desenvolvimento, a minha aprendizagem na psicologia, seja como estudante, seja como docente, da instituição. Portanto, teve um enorme impacto nesse meu desenvolvimento profissional, intelectual. Teve também um impacto muito grande do ponto de vista humano e pessoal, porque o profissional, do meu ponto de vista, não se dissocia da pessoa, e eu aqui fui encontrar um conjunto desde as experiências do ponto de vista académico, do ponto de vista científico, mas eu queria aqui valorizar sobretudo a vivência humana, o conhecimento das pessoas, as relações que nós estabelecemos ao longo dos anos, não é? E com essas relações vem um pouco de tudo. O que eu quero dizer com isto é que vivi aqui muitas alegrias, vivi aqui decepções, vivi aqui momentos de grande satisfação, vivi aqui com certeza momentos de zanga. Porquê é que eu estou a mencionar as diferentes dimensões? Porque eu acho que elas todas fazem parte da vida e, portanto, são já vários anos na instituição e acabei por viver todo aqui um conjunto de experiências que honestamente fizeram-me crescer e ajudaram-me a aprender e a desenvolver. Portanto, o balanço é muito positivo, genericamente, do ponto de vista pessoal e profissional, e permitiu-me depois também, mais agora especificamente através da componente profissional, desenvolver as três coisas que mais me interessavam, que era, interessava-me estar envolvido no mundo académico. É sabido e conhecido que não há melhor maneira de aprender do que tentar partilhar ou ensinar coisas aos outros, e depois o ISPA veio-me dar essa possibilidade. Interessava-me muito estar envolvido no mundo da clínica, da intervenção clínica, mais especificamente da psicoterapia, e o ISPA também me deu essa possibilidade. E interessava-me participar de algum modo nos processos de estudo
da curiosidade de investigar sobre aquilo que nós próprios ensinamos. E como tu sabes, o contexto universitário, aliás, pede, exige, solicita que cada um de nós faça isso. Ora, todas estas três dimensões, digamos, a intervenção, o ensino e a investigação, foi algo que eu consegui pôr, digamos assim, em prática, mas que me foi proporcionado pelo ISPA, não é? Por estar envolvido com a instituição. E este é o balanço que eu faço, ou seja, o balanço foi possível pôr em prática aquilo que eu desejava e que eu gostaria de fazer, não é? Portanto, na altura era uma espécie se quiseres, de sonho, de expectativa, aquilo que eram os desejos profissionais, e isso de alguma forma foi feito. Eu acho que a instituição tem aqui vários momentos, eu até, embora não os vivi, portanto não tenho a propriedade de poder falar, não é? Eu conheço um bocadinho a história do ISPA à distância, outra mais recente, mais de perto, não é? Há momentos importantes, não é? Por exemplo, eu quando entrei no ISPA já estávamos na Jardim do Tabaco e naquela altura nós ouvíamos muito, quando eu entrei no ISPA, nós ouvíamos muito falar dos professores do ISPA, havia uma enorme expectativa e havia professores que nós íamos para as aulas, eu estou aqui a ir um bocadinho à volta da tua questão, mas já lá vou, nós queríamos ir para as aulas, nós naquela altura não queríamos saber se havia PowerPoints ou se havia slides ou se havia qualquer coisa digital. Alguns professores, nós só queríamos que eles falassem, expressassem aquilo que queriam, ou seja, no fundo nós queríamos que aqueles professores partilhassem as suas experiências, porque eram riquíssimas. Ir às aulas era verdadeiramente uma enorme curiosidade, uma enorme aprendizagem. E isso foi muito marcante. Quando vim para a Jardim do Tabaco, havia uma sensação de algo que tinha mudado não há muitos anos, foi quando o ISPA veio para a Jardim do Tabaco, se instalou aqui, e acho que isso foi um momento que eu senti, uma altura em que, na altura, o professor Frederico Pereira depois passou a ser diretor do ISPA, não é? E houve uma sensação, já depois cá dentro, de que o ISPA tinha um projeto que era um projeto universitário. Okay? Portanto, senti que havia aqui pessoas, como, na altura, com visão de futuro, de projeção de futuro e, sobretudo, com um projeto universitário, científico, mas também com uma visão muito cultural e da ligação que deve existir entre a universidade e o tecido social. Eu penso que esse momento da vinda para aqui foi um momento crucial. Mais recentemente, como tu julgo sabes, claro que sabes, mas partindo da minha perspectiva, tem havido algumas mudanças, tem havido também outros desafios de contexto, e continuamos a vivê-los, mudanças a nível, por exemplo, até dos próprios currículos, daquilo que sentimos que é a exigência da atualidade das temáticas científicas, dos processos de ensino-aprendizagem, como é que nós podemos ir melhorando as pedagogias. Eu lembro-me que aqui há uns anos houve aqui umas mudanças, até mesmo dos currículos que devem ser atualizados, também foram momentos institucionais muito, muito, muito importantes. E eu penso que nós estamos aqui a viver uma altura, embora lá está, isto não tenha tanto a ver com a tua questão, que se vão aproximar, que estão neste momento outros desafios prementes e que estão presentes, e nós vamos ter que dar resposta no futuro, não é? Mas é uma instituição que eu sinto que tem tido momentos marcantes importantes, sim, mas que tem sido capaz de seguir uma linha de rumo e simultaneamente ser capaz de se reinventar. Para o ISPA, lá está, como projeto universitário, é muito importante a questão da extensão universitária. Okay? Portanto, não faz sentido, e eu penso que isto é uma das marcas do nosso projeto, a universidade não pode estar desconectada do seu meio. E, no limite, o conhecimento científico existe, pelo menos em parte, julgo eu, para poder contribuir para a melhoria, dizendo assim de uma forma muito genérica, para a melhoria da qualidade da vida, do planeta, das pessoas, das condições da sociedade. E, portanto, é isso que nós também aqui fazemos no ISPA e é isso que nós tentamos fazer também na componente clínica. Ou seja, e agora, não sei se é mais do que nunca, e se calhar isto é outro clichê, não é? Mas, de facto, depois da pandemia de Covid-19, penso que está a haver muita discussão pública, ainda bem, sobre as questões ligadas à saúde psicológica, à saúde mental, e cá está mais um ponto central em que o ISPA pode realmente contribuir. Na clínica, projeto de várias pessoas, projeto de vários docentes, projeto de alunos, projeto de outros colaboradores,
nós estamos, de facto, há uns anos esta parte, a tentar contribuir nessa área da saúde psicológica, de alguma forma, para a sociedade e com a sociedade. E, portanto, nós temos aqui uma visão própria de contribuir para uma melhoria da maneira como nós fazemos intervenção psicológica, da maneira como se faz psicoterapia. Estamos muito ligados na clínica àquilo que são, poderíamos dizer assim, as chamadas boas práticas internacionais e baseadas na evidência científica. Estamos menos focados numa lógica de modelos específicos. Enfim, isto em linguagem de senso comum, as pessoas estão menos sensibilizadas para isto e, de facto, é uma linguagem mais teórica, mais interna, se quisermos, mas menos focados numa lógica de modelos específicos, mas muito mais focadas em tentar compreender o que é que faz uma intervenção psicológica funcionar e funcionar bem para as pessoas, como é que podemos contribuir para que as intervenções sejam mais eficazes, como é que podemos ajudar os psicólogos a melhorar as suas competências clínicas. Enfim, portanto, temos aqui temáticas que fazem muito do ADN, parte do ADN daquilo que é a forma como a clínica se posiciona, e são temáticas que nós, por sua vez, queremos estudar. Portanto, continuamos a investigar sobre aquilo, da maneira como intervimos. Uma última palavra sobre esta pergunta que me colocaste, que é a questão de que intervimos psicologicamente, investigamos a maneira como intervimos, mas também estamos agora a fazer formação da maneira como intervimos. O exemplo disto é o novo curso de especialização avançada em psicoterapia que a Formação ISPA lançou, e a clínica contribui aqui, né, de alguma forma, porque tem com os seus gabinetes e com a parte clínica, portanto, faz parte também desta formação. A Formação ISPA é também claramente parte integrante deste projeto de extensão universitária do ISPA, não é? E esta especialização, este curso, é um exemplo nato, julgo eu, entre esta articulação intervenção, investigação, formação, não é? E esta é aqui uma tríade central deste projeto da clínica e da formação. Tenho uma expectativa positiva. Isto assim, indo de encontro a uma resposta breve e direta, tenho uma expectativa positiva. Primeiro porque penso que temos um passado que nos sustém com uma enorme experiência e com um saber e com um saber fazer. Agora, dito isto, não quer dizer que nós não tenhamos aqui desafios enormíssimos que fazem parte da instituição, mas que estão inclusivamente para além da instituição. Eu acho que um dos grandes desafios é nós ajudarmos as pessoas que fazem parte do ISPA, e estou a pensar em todos, colaboradores, docentes, alunos, a pensarmos que mundo é este em que estamos a viver e qual é o mundo que espera as próximas gerações. Portanto, os grandes desafios políticos devem ser discutidos no âmbito da própria universidade, não é? As questões climáticas, as questões energéticas, a guerra que se vive atualmente mesmo aqui ao nosso lado, o que é que vai acontecer num futuro próximo. Isso devem ser preocupações não apenas intelectuais, mas, se quisermos, humanistas e vivenciais, do que é que nós pensamos sobre o mundo em que vivemos e como é que nós podemos ajudar as novas gerações a refletir sobre a maneira como estamos a construir o mundo, não é? Exemplo claramente disso são, por exemplo, as preocupações climáticas e as preocupações que temos com o planeta, não é? Estes são desafios mais macro que eu penso que nós não podemos estar dissociados. Há desafios que me levantam enormes questões, portanto, por exemplo, a questão que se prende com a transformação digital. É algo que me faz pensar muito, não é? Que impactos é que realmente, não apenas negativos, mas também positivos, não é? Que impactos é que nós estamos a viver e que ainda vamos viver desta transformação digital do ponto de vista pedagógico, não é? Que impactos é que a transformação digital vai ter nas pessoas e na vida das pessoas? Que impactos é que essa transformação digital vai ter na maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras? Por exemplo, nas estruturas familiares, nas estruturas empresariais. Enfim, eu penso que nós estamos a viver um conjunto de mudanças, que isto é um processo típico, e a história, penso eu, que nos mostra isso. Quer dizer, nós estamos a viver, não estamos a refletir muitas vezes sobre o que estamos a viver, não é? É retrospectiva é que depois nós fazemos balanços, não é? E, portanto, eu acho que as transformações que nós estamos a introduzir nos nossos processos de vida e de trabalho
são enormíssimas e nós ainda não estamos a expectar, não estamos ainda a compreender e a antecipar todos os impactos e todas as transformações. Portanto, eu tenho imensas questões sobre este ponto específico das questões de transformação digital. Não é? Genericamente para a sociedade, particularmente para a vida das pessoas e também para os processos pedagógicos. Não é? Como é que se ensina na nova era digital? Como é que nós vamos continuar a ter bons processos pedagógicos a ajudar as pessoas a elas próprias conseguirem desenvolver as suas competências intrínsecas de saber fazer, seja lá qual for a sua arte, não é? Seja lá qual for o seu trabalho. E, portanto, tenho aqui muitas questões e penso que nós, quando digo nós, digo genericamente sociedade, e em particular a universidade, tem que continuar a pensar e a dar um contributo sobre estas questões. Se fosse dar uma resposta curta, é saber que há mais questões do que respostas. E a segunda parte da resposta, para mim, seria ter a curiosidade de perceber porque é que as coisas são como são. Quer dizer, eu sei que às vezes mais uma vez, isto são ideias que acabam por ficar aqui numa espécie de clichê de lugar comum, e se calhar muitas pessoas têm uma maneira de vestir, se é que veste e se é que faz sentido dizer eu visto esta camisola, ser hispano é isto ou aquilo, e muitas vezes nem sequer há esse gosto de se apresentar assim. Eu, pessoalmente, a maneira como entrei no ISPA, foi como estudante. Das coisas que eu aprendi mais com os meus professores foi a ciência serve sobretudo para refutar aquilo que não está certo e não para estar vincado em dogmas e ter certezas absolutas, não é? E, portanto, a certeza faz-nos viver e integrar uma humildade teórica do nosso saber. E, portanto, eu, para ser humilde, tenho que estar sempre nesta percepção e neste posicionamento de que eu tenho que fazer perguntas, não é? Eu tenho que, de alguma forma, ser capaz de interrogar aquilo que eu dou como certo. E isso é um dos papéis da ciência. E isso é um dos aspectos que as pessoas que eu conheci, uns foram meus professores, outros foram meus amigos, outros foram meus colegas, e são meus colegas e amigos, me ensinaram aqui no ISPA. Portanto, para mim, ser ISPA é ter curiosidade de aprender sempre mais.